paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te proteja e te guarde. Irmãos, recentemente um pastor de renome, ele fez uma pregação onde ele estava falando da carta de Filemon e nessa pregação ele fez algumas afirmativas que eu gostaria de refutar. Por exemplo, ele disse que nós não podemos ser adoradores de um livro, mas devemos ser seguidores de Jesus Cristo. Ele ensinou que a Bíblia justifica a escravidão, que Paulo, na carta de Filemon, justifica a escravidão, que a Bíblia dá base para o machismo. Então, eu gostaria de refutar tudo isso, né? Eu quero deixar para os irmãos a segunda carta de Pedro, né? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16. Diz assim: De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Vemos aqui que Pedro, ele começa afirmando, né, que o evangelho que nós recebemos e que está registrado na Bíblia, ele não é uma fábula. Né? Ele presenciou tudo aquilo que está no evangelho. Ele viu uma voz do céu dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E ele termina dizendo que as Escrituras são inspiradas por Deus. E é assim que nós recebemos as Escrituras. Olha, irmãos, o referido pastor, ele insinuou que nós podemos seguir a Jesus e ignorar algumas partes da Bíblia. Foi isso que ele insinuou. Eu quero dizer que sem Jesus, sem a Bíblia, nós não temos Jesus. Importante lembrar que Jesus não escreveu nada, né? Tudo que você sabe de Jesus foi escrito pelos seus primeiros discípulos. Eu acredito que nós vamos ficar numa situação muito ruim se nós começarmos a desprezar os discípulos que Deus escolheu para nos trazer o Evangelho. Então, Paulo, vamos então imaginar, vamos esquecer um pouco algumas coisas que Paulo falou, porque Paulo era machista, vamos ficar com Jesus. Aí, de repente, você está lendo o Evangelho e você vê alguma coisa que você acha ruim, acha dura. Por exemplo, nosso Senhor Jesus disse assim: aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, do que a mim, não é digno de mim. Alguns acham isso duro, né? Falam, não, mas isso aí não foi Jesus, foi João. Já pensou? Daqui a pouco a gente não tem Jesus, porque a gente ignorou tudo que seus discípulos escreveram. Fora a Bíblia, você não tem informação sobre o que Jesus ensinou. Você tem informação de que ele existiu, de que ele foi um líder religioso. Você não tem outra informação. Então, esse processo de começar a negar os discípulos, você pode chegar a negar o próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, o pastor também disse que quer ser discípulo de Jesus. Bom, se nós queremos ser discípulo de Jesus, nós temos que olhar para a Bíblia como o nosso Senhor Jesus olhou. Como Jesus olhava para a Bíblia? Jesus olhava para a Bíblia como autoridade. Ele já tinha um Antigo Testamento na época de Jesus. Então, quando Jesus queria resolver uma questão, ele ia para os textos bíblicos. Então, ele reconhecia a autoridade da Bíblia. E eu vou te dar exemplo. Por exemplo, em Mateus 19, quando Jesus foi perguntado sobre o divórcio, ele falou: como foi no princípio? Deus fez o primeiro casal, que Deus uniu, não separa o homem, né? Ele está falando de Adão e Eva. Jesus citava constantemente os profetas do Antigo Testamento como autoridade. Jesus, por exemplo, disse que importava que cumprisse na vida dele o que foi dito nos Salmos, na lei, nos profetas, citando assim toda a divisão
hebraica do Antigo Testamento. Eu quero só terminar com relação à postura de Jesus com a Bíblia, lembrando a vocês a parábola do rico e do Lázaro. Na parábola do rico e do Lázaro, Jesus conta a história, né, de um homem muito rico que vivia regaladamente e de um mendigo que morava na porta da casa dele. E os dois morreram, um estava no seio de Abraão, né, o mendigo estava no seio de Abraão, e o Lázaro, o rico, né, ele estava em tormenta. Então ele fez um pedido quando ele viu Abraão e aquele homem pobre, né, num paraíso, num lugar de descanso. Falou: olha, manda alguém dos mortos ir falar com a minha família. E aí Abraão respondeu assim: ele tem a lei e os profetas. Então o que Jesus quis ensinar, além do ensinamento a respeito da vida pós-morte? Ele quis ensinar que se alguém deseja o caminho da salvação, deve se reportar à Bíblia, à lei, aos profetas. Então, nós, como discípulos de Cristo, reconhecemos a Bíblia como inspirada por Deus. Portanto, ela é suficiente para a nossa salvação, ela é suficiente para nos apontar o que é certo e o que é errado. Então, ela tem sim verdades absolutas, a Bíblia. Então, o pastor pegou uma passagem do Antigo Testamento, em que a lei ordenava que se uma mulher virgem que não tinha compromisso com ninguém fosse forçada por um homem, esse homem teria que casar com ela e pagar uma indenização para o pai da moça, né? E aí ele disse: está vendo que absurdo? Olha, ninguém no meio evangélico acredita que nós temos que aplicar literalmente a lei de Moisés. Nosso Senhor Jesus, ele já fez essa adaptação que o pastor quer, né? Ele já mostrou a nova aliança. Jesus, por exemplo, ele tirou a pena de morte. Quando a mulher adúltera veio até Jesus, Jesus disse que não tem pecado, atire a primeira pedra. E então Jesus aboliu a pena de morte, mas Jesus não deixou de condenar o pecado, porque Jesus disse para ela: vai e não peques mais. E aqui entra a questão também: a Bíblia condena várias práticas sexuais, a Bíblia condena o incesto, a Bíblia condena o adultério, a Bíblia condena a fornicação, a Bíblia condena o homossexualismo. Então, nós não podemos deixar de pregar aquilo que a Bíblia prega. Agora, nós amamos, nós respeitamos as pessoas e sabemos que Deus quer salvar qualquer pessoa. Todo mundo é bem-vindo na igreja para frequentar. Agora, para membrar, tem que seguir aquilo que a Bíblia manda. Jesus, apesar de mostrar o verdadeiro sentido da lei, ele não deixou de condenar o pecado. Ele sempre condenou o pecado. E nós sabemos que a lei, ela tem princípios eternos. Agora, a forma dos mandamentos realmente mudou com Cristo, né? Então, qual que é o princípio desse mandamento que tinha na lei de Moisés? O princípio é o seguinte: um homem não pode usar uma mulher para satisfazer seu desejo e depois jogá-la fora. Se você quer uma esposa, você tem que cuidar dela. Você não pode usar a mulher por uma noite e depois jogar fora, né? Como as pessoas fazem aí, tratam o sexo de maneira irresponsável. As pessoas estão individualistas e procuram satisfazer somente os seus desejos, né? Jesus disse que o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então nós pegamos esses princípios da lei. Agora, com certeza, nenhuma igreja evangélica, protestante, aplica literalmente como o exemplo que o pastor deu, com certeza. Na verdade, ele quis fazer um exagero para convencer as pessoas daquilo que ele estava falando. Olha, irmãos, vamos falar um pouco do caso de Onésimo. Onésimo era um escravo que roubou o seu senhor e fugiu. E lá em Roma ele encontrou com Paulo. Paulo estava em Roma, numa prisão domiciliar, e ele pregou para Onésimo. Onésimo se converteu. E aí Paulo, conhecendo Filemão, que também era filho na fé dele, Paulo decide que o melhor a fazer era mandar Onésimo, de volta a Filemão, e resolver a questão entre eles, né?
Mas é interessante que Paulo não diz que a escravidão é boa, nem justifica a escravidão. Paulo se propõe a pagar a dízima, Paulo se propõe a pagar a dívida de Onésimo. Paulo pede, né, fala para ele, orienta ele que agora Onésimo não é mais um escravo, mas é um irmão querido. Então, Paulo mostra, irmãos, que nós que somos cristãos vivemos sistemas injustos. A escravidão é injusta. Nós vivemos injustiças. E qualquer Estado que se estabeleça, seja do partido A ou B, ele vai ter injustiça. Nós sabemos que quem vai reinar com justiça é Cristo. Jesus não propôs uma revolução política. O Império Romano era opressor. Aliás, Jesus decepcionou muitos judeus por isso, porque eles queriam alguém que os libertasse da dominação romana. E Jesus ele veio propor uma libertação espiritual. Se cada homem se converter, você pode ter certeza que nós vamos ter um governo melhor, um Estado melhor. Quem pregou uma revolução armada, né, uma revolta, foi Barrabás, né? Então nós que somos discípulos de Cristo, nós vamos transformar o mundo pelo amor ao próximo. E é renovando o nosso coração, mudando as nossas atitudes, e nem sempre nós vamos conseguir mudar o sistema político, mas vamos viver nele da melhor maneira possível. Então Paulo não justifica a escravidão. O pastor disse que muita gente usa lá o que Paulo falou, e se nós não reinterpretarmos a Bíblia, vamos continuar fazendo injustiça às mulheres. Né? Meus irmãos, Paulo fala que Cristo é o cabeça da igreja e que o homem é o cabeça da mulher. Ali, Paulo não está ensinando que o homem é superior à mulher, de modo algum. Veja o que Paulo fala em Colossenses 3, 11. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então Paulo está falando, olha, para quem é crente, para quem creu em Jesus Cristo, não tem diferença entre os homens, somos todos iguais, com certeza. Somos iguais em valor, não existe alguém superior ou inferior. Então, Paulo não está dizendo que o homem é superior e que o homem tem que maltratar a sua esposa, claro que não. Paulo está dizendo que Deus estabeleceu a liderança masculina no lar. Agora, como que deve ser essa liderança? O próprio Paulo fala, o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O problema é que muita gente entende liderança como privilégio, como superioridade, mas Cristo nos mostrou que a liderança implica cuidado, liderança implica responsabilidade. Cristo veio ao mundo, ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, então ele deu a vida. Então a liderança envolve responsabilidade, e no mundo que nós vivemos, nós precisamos de boas lideranças. Quem nunca esteve submisso em uma situação porque está realizando uma missão, né? Aliás, submissão significa submeter a uma missão. Jesus, quando esteve aqui no mundo, estava submisso ao Pai, e nós vemos pelos textos bíblicos que ele não é inferior ao Pai, ele é igual ao Pai. Ele mostrou que ele pode dar a vida como o Pai pode, ele mostrou que ele pode perdoar pecado como o Pai pode, mas ele se submeteu ao Pai por um bem maior. Eu, por exemplo, sou professor e na minha escola eu tenho uma liderança ao meu diretor, e com certeza a minha submissão a ele é relativa, porque a submissão nossa a Deus é total. Mas com certeza naquilo que é o bem dos alunos, o bem da escola, o que ele me ordenar, eu vou fazer. A não ser que ele mande algo ilegal, algo errado, eu não vou fazer. Como Pedro, né? Quando os principais da religião judaica falaram para ele não pregar, ele falou, importa fazer a vontade de Deus. Mas fora isso, nós respeitamos e obedecemos às lideranças, às autoridades que Deus colocou. A nossa vida sem autoridade seria uma bagunça, já pensou? Se não tivesse o juiz, não tivesse a polícia, não tivesse uma liderança, né? Agora cabe a cada um que exerce liderança exercer com amor. Né? Então, de maneira alguma, Paulo é machista e de maneira alguma a Bíblia justifica alguém se sentir superior porque é homem. A Bíblia não justifica isso. Tanto é que quando Paulo vai falar dos direitos do matrimônio, ele fala que o corpo do marido pertence à mulher.
Interessante, né? Se ele fosse machista, ele ia falar só o contrário, né? Ele falou que o corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher, então ele reconhece um direito igual. Amém? Então essa ideia de que Paulo é machista, justifica o machismo, isso é bobagem, né? Bobagem. E nós precisamos entender o que é liderança e você vai ver que isso não tem nada a ver. O grande problema que eu acredito desse pastor é que ele está olhando para a Bíblia com a lente marxista. Eu quero lembrar um pouco a crítica de Marx à religião. Então Marx acreditava que a religião é o ópio do povo. Então o que ele acreditava? Que a classe dominante, né, ela explora a classe dominada e ela usa de alguns instrumentos. E a religião seria esse instrumento. Até a religião cristã ensina que vai ter um céu, então você pode sofrer aqui na terra. Então ele acredita que a religião é uma forma, lembrando que o Marx era ateu, a religião é uma forma de manter as classes dominadas pacíficas à exploração. Então essa é a visão do marxismo, certo? Agora a Bíblia, ela realmente condena qualquer pecado, mas ela não condena só o pecado do rico, ela condena o pecado do pobre. A teologia da libertação falava que os profetas pregaram uma libertação política, a gente tem que buscar uma libertação política. Só que os profetas não criticavam o pecado só dos ricos, dos que dominam. Criticava também a idolatria do povo de maneira geral, a idolatria do pobre também. Então, somos todos pecadores, né? Na verdade, todo o sistema político de inspiração marxista que se instalou no mundo não, não foi a resposta para os problemas da humanidade, né? Pega o que aconteceu lá na Rússia, suprimiu-se a liberdade de expressão na União Soviética comunista, perseguiu-se os cristãos, promoveu-se pobreza, não riqueza, né? Tem até um livro, um pequeno livro que eu tenho aqui, que conta a história de um soldado batista que enfrentou o Estado ateu e perseguidor soviético, e ele foi morto simplesmente por professar a fé cristã. Na China também não existe liberdade, então esse sistema, aliás, a teologia da libertação, que dominou muito tempo a Igreja Católica, ela foi analisada pelo magistério católico e a decisão foi que isso não é cristianismo, isso é marxismo. Então nós temos que ser discípulo de Jesus e não de Marx, viu, irmãos? Qualquer ideologia política, ela vai ter suas dificuldades. O nosso rei está chegando, ele vai reinar com justiça. Agora, o que nós precisamos é de um Estado que seja democrático, que respeite a nossa liberdade de fé, né? Não um Estado autoritário. Amém, irmãos? Então, continue acreditando na palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada, ela é autoridade para nós precisamos interpretá-la da maneira correta. Um abraço, que Deus abençoe a todos.